Vamos considerar aqui solidariedade e a compreensão dela no original, no latim, no hebraico, e as dimensões apresentadas dentro da sua significação. Vamos ver a solidariedade e vulnerabilidade presente, Jesus e a solidariedade, a igreja e a solidariedade, e sustentabilidade, assistência social e voluntariado, empreendedorismo também. E a gente vai perceber que quando as coisas funcionam dentro de uma condição solidária, há uma presença de cooperação, uma perseverança maior, uma identificação daqueles envolvidos, é celebrado a força conjunta, e na dimensão da comunhão, da comunidade é levado mais a sério essas relações, e todos acabam sendo beneficiados, e participativo e receptivo, e na comunhão, no partir do pão, é entendido como algo muito importante, porque a igreja ela tem essa característica de promover ações solidárias, ou seja, promovendo ações que integram o grupo e cada um consegue perceber a real necessidade presente. Então nós precisamos aumentar a solidariedade por meio de uma estratégia, atendendo pessoas em situação de vulnerabilidade social, e com isso contribuindo para que laços sejam fortalecidos e grupos sejam responsáveis, e criando uma expectativa mais saudável para a sociedade, para o mundo, que hoje está tão necessitado de ter exemplo. No latim nós temos um sentido de totalidade e segurança. Sólido, algo inteiro. É uma responsabilidade uns para com os outros, um empenho por um fim comum, por um bem comum. Esse conceito de bem na filosofia é o ponto, é a culminação, é a parte mais importante. O bem, ele é distinto do mal, ele está longe do mal. Onde o bem está, o mal não está presente. No hebraico significa, a solidariedade significa amor, benevolência, um acordo mútuo, uma aliança que se estabelece entre as pessoas de forma mútua. Isso traz um valor que expande a força coletiva e uma reciprocidade, porque todos em si mesmo vão suprindo, alimentando, colocando uma parte sua. Isso através de palavras, de abraço, de presença. E todos acabam aprendendo a serem solidários. De uma forma ou de outra, essa ação ela é pendular. Ela leva as pessoas a entenderem o verdadeiro significado. Ou seja, a solidariedade é uma predisposição ao despojamento, a uma entrega, a um encontro com o outro, a um afeto, tanto recebendo como afetando o outro, numa dimensão muito profunda e de compartilhação, que traz uma vida, tanto para aquele que dá como para aquele que recebe. Então, solidariedade são ações dirigidas aos outros, ao próximo. Agora, existe também a vulnerabilidade social, que é um assunto que nós devemos estar sempre atentos, quando a Bíblia fala que os pobres, e Jesus fala que teríamos sempre os pobres, o próprio livro de Deuteronômio, os pobres sempre estão diante de vocês. É uma oportunidade de se fazer ações sociais, uma assistência, um trabalho, uma atenção, uma atitude que gera vida, cultivada por todos que devem e que seguem o caminho da fé. Uma pessoa vulnerável é aquela que ou é atingida ou foi ferida e já está limitada no seu agir e até mesmo a sua condição cognitiva, e não consegue fazer juízo correto, está sempre subjugada socialmente, explorada. Quando a gente pensa que os políticos exploram a boa-fé de muitos porque compram votos, e porque são vulneráveis essas pessoas, sem o devido discernimento. E a solidariedade ela traz
uma condição dessa pessoa sair dessa vulnerabilidade, tanto física como emocional ou até mesmo espiritual. Porque essas pessoas elas começam a sentir um sentimento de pertencimento da família, da igreja, quando elas saem do nível da vulnerabilidade e se vê de forma digna e começam então a vencer problemas emocionais e identificar inclusive que vivia num problema que antes não tinha essa consciência. Então todos precisamos uns dos outros e a vulnerabilidade ela só pode ser vencida com a solidariedade e com reciprocidade. E Jesus nos deu exemplo disso. Ele foi solidário, ele atendeu as necessidades dos homens, ele percebeu a necessidade, ele viu as pessoas fragilizadas, ele percebeu isso quando estava anunciando o reino para as pessoas e lá e viu que todos estavam com fome. E Jesus pediu que dispensasse aqueles para irem comprar e houve até um questionamento, como que eles vão encontrar? E Jesus então ele multiplica os pães. Então Deus sempre toma a iniciativa para tirar a dor, o sofrimento e suprir aquilo que realmente é necessário. É muito interessante a gente entender que Deus não trabalha com improviso, mas com milagre, com aquilo que é sobrenatural, que o homem não entende e às vezes participa, mas é alcançado por aquilo que é sobrenatural. Deus, ele ouve o nosso clamor, ele sabe do nosso sofrimento, segundo o que temos lá em Êxodo. Quando Deus enviou Moisés, ele falou, olha, eu tenho visto, eu vejo, eu percebo o sofrimento, eu conheço o sofrimento do meu povo, quanto está sendo oprimido. E Deus, ele quis ser solidário e quis libertar aquele povo. Ser solidário é estar junto, é perceber a dor, o sofrimento, a angústia, é procurar dar condições de uma vida melhor, ainda que por pouco momento, que na verdade a nossa vida são por momentos mesmo. Jesus estendeu a mão, curou muitos inválidos e necessitados, com milagres impressionantes, e cada um fazia de uma forma. Ao cego Bartimeu precisou levantar e ir onde Jesus estava para receber a cura. E ele clamou muito. A mulher hemorrágica precisou pressionar a multidão até encostar em Jesus e ver o milagre sair dele e ser alcançado por este milagre. O cego de nascença precisou lavar os olhos no tanque de Siloé. Jesus então tem suas multiformas de agir. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, a praticar o bem, a orar por aqueles que nos perseguem. É interessante que esse princípio aqui, ele traz uma qualidade de vida para as pessoas que muda completamente a história da pessoa. Amar nosso inimigo, praticar o bem e orar por aqueles que nos perseguem. Jesus orou ao Pai para que, assim como Ele e o Pai eram um, nós fôssemos também um nele. E Jesus amou a igreja, se entregou por ela. Jesus nos enviou para anunciar o seu exemplo. Um evangelho que traz transformação, libertação, um evangelho que traz cura, um evangelho que traz a certeza da vida eterna, de uma promessa eterna. Jesus, quando se encontrava com os necessitados, ele era solidário. Ele não deixava as pessoas decepcionadas. E a igreja ela tem esse papel. A igreja é uma grande escola. Deve desenvolver a solidariedade através de uma visita, de uma aproximação. É a pessoa que consegue ver uma ferida aberta no coração do outro e com a palavra pode levar consolo e cura. Quantos diagnósticos têm sido feitos e não há remédio? Mas se nós dispomos com a palavra, cuidar, até no nosso ouvir, no acolher, nós vamos integrar de maneira muito poderosa e operosa essas pessoas ao corpo de Cristo, porque elas serão acolhidas e acolherão a mensagem também. Jesus é nosso maior exemplo. Ele veio trazer vida, esperança e paz e dispôs-se a ajudar todos que precisavam. Jesus se deu por inteiro. Ele percebia as feridas nas almas, as pessoas machucadas emocionalmente. Jesus, quando ele socorreu Nicodemos, que estava desesperado, sem direção, ele orientou Nicodemos, o mestre dos judeus ali.
Agora, na solidariedade, na dimensão da vulnerabilidade, nós temos também uma vertente, a sustentabilidade, planejamento e recursos que precisam ser usados de forma a preservar vidas, educar a igreja para que tenha uma finalidade, uma oportunidade e desenvolver atitudes solidárias com aqueles recursos que tem em caixa, de forma que essa pessoa não vai deixar que as necessidades sobreponha a comunhão, separar o lixo corretamente, evitar desperdício de alimento, salvar de maneira inteligente, criando um ambiente propício. Nós temos a dimensão da assistência social, prestar assistência médica, psicológica, odontológica, muitas necessidades. E tem uma dimensão do voluntariado, que é a pessoa que se dispõe a ser útil, empreendendo, dando de si mesmo e sem cobrar, mas aquilo que ela tem capacidade, ela entrega e aplica no socorro. Nós temos pessoas empreendedoras que desenvolvem, crescem e se tornam uma ferramenta muito boa na igreja e leva a igreja então a ser um modelo de igreja solidária na perseverança da doutrina, na identificação das necessidades, na celebração da fé, no caminhar sério com Jesus, no perceber aqueles que são salvos, no partir do pão. A solidariedade é a resposta de Deus aos necessitados. A igreja ocupa um papel de proeminência no cumprimento do projeto de Deus para a humanidade. Ela é protagonista da história. Tarefa da igreja, representante fiel de um Jesus que veio e voltou e que agora deixou sua igreja para expressar o verdadeiro amor. A solidariedade em ação concreta, ela vai pelos princípios da palavra, ela não nega a missão, porque segundo a palavra, ela supra as necessidades daqueles que estão carentes. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esta é a mensagem de Jesus. Se você tem, dê, distribua, abençoe. A bênção do Senhor enriquece, ela alcança você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.